Existem temas muito difíceis de se entender na Bíblia. Um deles é sobre o pecado original. Como se dá essa questão do pecado original? É bem verdade que a Bíblia vai mostrar que houve um tempo em que o pecado não estava em nós e depois um outro tempo onde o pecado passou a reinar. Creio que o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos ajuda a entender esse tema. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Esse texto aqui vai nos mostrar que houve um tempo, como dissemos, em que o homem não tinha pecado. E aqui a gente lembra lá de Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, onde mostra lá aquele homem, aquele ser humano, aquela mulher, representando assim uma geração que viveu em comunhão com Deus. Mas essa geração, que foi a primeira, errou, fez uma opção errada, que se chama pecado, é viver longe de Deus. E houve uma mudança na própria estrutura desses seres humanos. E além dessa mudança, quando o pecado entrou, de alguma forma, algo foi violado, houve também uma transmissão desse erro, dessa postura, dessa opção de viver longe de Deus para as demais gerações. E por isso que o texto vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado, mas também no final do versículo vai dizer que toda a humanidade foi atingida porque todos pecaram. De alguma forma nós aprendemos com os nossos antepassados e nós passamos a reproduzir o pecado. E não só reproduzir, a gente ainda sofisticou mais. Veja, a gente está no feriado, o feriado do carnaval, o feriado do pecado. O ser humano, ele aperfeiçoou ainda a maldade que nos foi passada dos nossos antepassados. De tal forma que a gente precisa compreender que nós somos pecadores também, todos nós. Mas o texto continua depois, vocês podem ler, que por isso Jesus é o segundo Adão, ele veio consertar. E quando a gente aceita Jesus, portanto, por isso entra o Espírito Santo na nossa vida para acertar, consertar aquilo que o pecado havia destruído, desfeito. Então o Espírito Santo conserta quando a gente aceita Jesus. E não só isso, agora nós temos um exemplo. Jesus veio para realizar essa obra na nossa vida, corrigir lá o que o primeiro homem causou e também para ser um exemplo, um bom exemplo para nós. Por isso nós somos discípulos de Jesus. Em tudo na nossa vida devemos copiar a Cristo. Ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. O pecado não tem mais espaço na sua vida, meu amado e minha amada. Viva a obra de Jesus intensamente no seu coração e na sua vida. E siga os passos de Jesus. Essa é a nossa libertação. Vivamos, pois, como aqueles libertos do pecado. Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, como um feriado também abençoado, em nome de Jesus. Amém.